Davi é um jovem que enfrenta o cotidiano árduo das ruas para sustentar sua mãe, Fátima, que vive em uma cadeira de rodas e carrega consigo as marcas de um passado cheio de dor. Em casa, ambos enfrentam as críticas severas de Inês, sua avó. Enquanto eles lidam com a indiferença e as adversidades da vida nas ruas, uma revelação inesperada traz à tona verdades que mudarão para sempre a maneira como enxergam o passado e o futuro. Entre segredos emocionantes, eles encontram na resiliência e no amor a força para recomeçar. O sol começava a despontar no horizonte, espalhando seus primeiros raios sobre a cidade ainda adormecida. O calor abafado anunciava mais um dia difícil, mas Davi, já acostumado à luta, se levantava sem hesitação. O quarto modesto onde ele e sua mãe, Fátima, viviam era simples, mas limpo. O jovem de 12 anos se movia com determinação, preparando os doces que levaria para vender. Davi olhava para sua mãe, que ajustava as rodas da cadeira com um cuidado quase automático. Fátima, embora dependesse da cadeira de rodas, nunca se permitira ser vencida pelas circunstâncias. Seu rosto, marcado por linhas de cansaço e sofrimento, também trazia uma força silenciosa que inspirava Davi diariamente. Ele sabia que todo o esforço valia a pena por ela, a única pessoa no mundo que sempre acreditava em seu potencial. Enquanto organizava os doces nas caixas, Davi pensava no dia que o aguardava. O calor escaldante das ruas, os olhares de desdém e a indiferença das pessoas faziam parte de sua rotina. Ele sabia que não seria fácil, mas a responsabilidade que sentia por Fátima o fazia enfrentar cada dia com coragem renovada. O dinheiro que ganhava com as vendas era pouco, mas suficiente para sustentar as necessidades básicas deles. Mesmo assim, Davi sempre sonhava com algo mais, um futuro onde sua mãe não precisasse enfrentar tantos desafios. Pouco tempo depois, os dois saíram de casa. Fátima segurava uma bolsa com algumas garrafas de água, enquanto Davi empurrava a cadeira de rodas com cuidado pelas calçadas irregulares. A cidade acordava lentamente e o movimento nas ruas começava a crescer. Davi posicionava os doces em uma pequena bancada improvisada e, com um sorriso que escondia sua exaustão, começava a chamar os transeuntes. O calor não dava trégua e o asfalto parecia quase derreter sob os pés do menino. Alguns motoristas passavam apressados, ignorando sua presença, enquanto outros lançavam olhares impacientes. Apesar disso, ele mantinha a postura firme, oferecendo os doces com uma simpatia que surpreendia. Quando finalmente conseguia vender 1 ou 2 pacotes, voltava para perto de Fátima, que o aguardava sob a sombra de uma árvore próxima. "Hoje está mais difícil do que ontem", ela comentou, com uma voz que carregava um misto de desânimo e resignação. Fátima observava as pessoas passarem, apressadas e alheias. Os olhares de desprezo que recebia pela sua condição física a machucavam mais do que ela admitia, e Davi percebia isso. Ele se abaixou ao lado dela, segurando suas mãos. "Não deixe que isso te abale, mãe. Essas pessoas não sabem pelo que passamos. Acho que, no fundo, elas descontam suas próprias frustrações em quem não merece." Fátima olhou para o filho, emocionada pela maturidade que ele demonstrava. Com apenas 12 anos, Davi já carregava o peso de responsabilidades que muitos adultos evitariam. Ela se perguntava, em silêncio, se ele teria algum dia a chance de viver como uma criança comum. "Você é muito forte, meu filho", disse com um sorriso triste. "Espero que um dia você não precise enfrentar tudo isso." Davi apertou as mãos dela, como quem queria transmitir confiança. "Vamos sair dessa, mãe. Só precisamos continuar tentando." Enquanto o dia avançava, as vendas continuaram fracas, mas Davi não desistia. Quando o sol começava a se pôr, eles decidiram voltar para casa. O caminho era longo e as calçadas estreitas tornavam cada trajeto um desafio. Ao chegarem, porém, o alívio de estarem em casa logo deu lugar à tensão familiar que os esperava. Inês, a avó de Davi, os aguardava com o semblante carregado de impaciência. Assim que Davi empurrou a cadeira de Fátima para dentro, Inês começou a falar, a voz carregada de críticas. "É isso que vocês conseguem depois de um dia inteiro na rua?" perguntou, apontando para a pequena quantia de dinheiro que Davi segurava. "Vocês não ajudam em nada.
Eu que acabo carregando todo o peso dessa casa. Davi sentiu o sangue ferver, mas permaneceu calado. Ele sabia que qualquer palavra só pioraria a situação. Fátima, por outro lado, tentou explicar, mesmo sabendo que Inês não ouviria. Estamos fazendo o nosso melhor, mãe. Não é fácil vender nas ruas. As pessoas mal olham para nós. A senhora soltou uma risada amarga. Talvez você devesse usar mais sua condição para atrair a pena delas. Pelo menos isso serviria para alguma coisa. Aquelas palavras cortaram Fátima como uma faca. Davi, incapaz de se conter, respondeu: minha mãe não precisa mendigar por compaixão. Ela é mais forte do que você imagina. Inês bufou, virando-se para sair. Forte? Forte é quem paga as contas. Eu estou cansada de carregar vocês nas costas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Fátima olhou para Davi, que respirava fundo para conter as lágrimas de raiva. Ele prometeu a si mesmo que faria de tudo para tirar sua mãe daquela situação. Não sabia como, mas encontraria uma maneira. A mãe do garoto mantinha-se em silêncio, o olhar distante e os dedos apertando com força as rodas da cadeira. Era como se ela tentasse conter uma avalanche de sentimentos que ameaçavam desabar. Davi aproximou-se e sentou ao lado dela no sofá velho que servia de refúgio em tantos dias difíceis. Ele queria confortá-la, mas dessa vez não sabia por onde começar. Mãe, não escuta o que ela diz, murmurou quebrando o silêncio. A gente faz o que pode. Você não precisa provar nada para ninguém. A mulher virou o rosto lentamente, os olhos marejados. É difícil, Davi. Ela sempre foi assim, desde que eu era criança. Eu tentava entender o porquê, mas agora... Sua voz falhou como se as palavras fossem cortadas por uma faca invisível. Davi observava sua mãe com o coração apertado. Ele sempre soube que o relacionamento entre ela e Inês era complicado, mas nunca imaginara o quanto isso a machucava. Era mais do que cansaço físico. Era uma dor enraizada, algo que a desgastava de dentro para fora. A noite caía silenciosa sobre a pequena casa, mas dentro dela o clima era denso. O olhar acusador de Inês ainda parecia pairar no ar, mesmo depois que ela desapareceu para o quarto, deixando Davi e Fátima sozinhos na sala. Davi sentia o peso das palavras da avó como pedras em seu peito. Ele sabia que a vida nunca fora fácil para sua mãe, mas testemunhar a crueldade de Inês era como assistir a uma ferida aberta sendo golpeada repetidamente. Naquela noite, enquanto Fátima dormia, o garoto ficou acordado, pensando em formas de melhorar as vendas. Ele sabia que o peso da responsabilidade era grande, mas sua determinação era maior. O amor que sentia por sua mãe era o combustível que o mantinha firme, mesmo diante de tantos desafios. No dia seguinte, a casa acordou com a mesma tensão. Davi saiu cedo para vender doces, prometendo a si mesmo que faria daquele dia um marco. Fátima preferiu ficar em casa, alegando cansaço. Quando o menino atravessou a porta com sua pequena bancada improvisada, encontrou Inês na cozinha, de braços cruzados. Vai de novo? Ela perguntou, sem disfarçar o tom de reprovação. Davi não hesitou. Sim, e vou vender mais do que ontem, porque é isso que a gente faz. Tenta todo dia. Inês balançou a cabeça, mas não disse mais nada. Talvez estivesse surpresa pela firmeza na voz do neto. Davi saiu determinado, carregando não apenas doces, mas também a esperança de fazer a diferença. As ruas estavam ainda mais movimentadas do que no dia anterior, o calor escaldante refletindo o peso de sua responsabilidade. Ele montou sua pequena banca em uma esquina movimentada e começou a chamar os transeuntes. O sorriso no rosto era sua maior arma, mesmo quando recebia olhares de indiferença ou escutava respostas ríspidas. Ao meio-dia, ele fez uma pausa para beber água e refletir sobre as vendas. Embora tivessem sido melhores do que no dia anterior, ainda não eram suficientes para aliviar a situação em casa. Ele olhou para os prédios ao redor e teve uma ideia. Talvez precisasse tentar em lugares onde o movimento fosse maior, mesmo que isso significasse enfrentar novos desafios. Quando voltou para casa no fim da tarde, encontrou Fátima em silêncio. Inês estava no quarto, como de costume, mas o ambiente parecia menos opressor. Davi sentou ao lado da mãe
depositando o dinheiro ganho no dia sobre a mesa. Hoje foi um pouco melhor, disse, tentando esconder a exaustão na voz. Mas eu tenho um plano. Amanhã vou tentar vender perto de um hotel. Dizem que lá tem bastante movimento. Fátima ergueu uma sobrancelha preocupada. Um hotel não é perigoso? Talvez, admitiu ele. Mas se eu não tentar, nunca vou saber. E eu faria qualquer coisa por nós, mãe. A mulher sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seu olhar. Ela sabia que o mundo lá fora não era gentil, especialmente para um garoto como Davi, mas também sabia de sua força e determinação. Enquanto o sol se punha mais uma vez, Davi se preparava para o dia seguinte com um novo vigor. Ele sabia que, para mudar a realidade deles, precisaria enfrentar muito mais do que o calor e a indiferença. E estava pronto, porque para ele, nada era mais importante do que garantir que sua mãe tivesse um motivo para acreditar em dias melhores. O sol ainda não havia alcançado o topo do céu quando Davi começou sua caminhada até o hotel. Ele acreditava que, com o movimento constante de pessoas naquele ponto da cidade, teria mais chances de vender seus doces. Ao se aproximar, o garoto observava o prédio alto e imponente, com suas paredes de vidro que brilhavam à luz da manhã, refletindo uma sofisticação que parecia inatingível. Davi segurava sua pequena bancada improvisada com firmeza, ignorando o suor que escorria por sua testa. Ele respirava fundo, como se estivesse se preparando para uma batalha. O movimento em frente ao hotel era intenso. Hóspedes entravam e saíam carregando malas, enquanto carros luxuosos paravam na entrada. Davi sentiu o contraste de mundos. Aquele lugar era tão diferente da realidade que ele e sua mãe conheciam. Ainda assim, ele não se intimidava. Para ele, vender mais significava mais dinheiro, mais comida em casa e, quem sabe, um pouco de paz para sua mãe. Ele montou sua pequena bancada, a uma distância segura da entrada, para não incomodar os funcionários do hotel. Os primeiros minutos foram de observação. Davi estudava as pessoas que passavam, tentando identificar quem poderia estar disposto a comprar. Com um sorriso firme e uma postura confiante, começou a oferecer seus doces. Apesar de alguns olhares frios e respostas rápidas, ele conseguiu fazer algumas vendas. Sentia-se mais encorajado. Enquanto ajustava os doces na bancada, um movimento chamou sua atenção. Uma mulher descia de um carro preto, elegante e imponente, com passos firmes e seguros. O coração de Davi deu um salto ao notar que aquela mulher parecia ser sua mãe. Ele piscou algumas vezes, tentando afastar a confusão. Não era possível. Fátima nunca andava, muito menos vestia roupas como aquelas. Ele observava a mulher entrar no hotel, os olhos fixos em seus movimentos. Havia algo familiar em cada gesto dela, algo que fazia seu peito apertar. A inquietação crescia. Ele sabia que precisava esclarecer aquilo, mesmo que não fizesse sentido. Sem pensar duas vezes, deixou sua bancada e se aproximou da entrada do hotel. Ao cruzar a porta, foi imediatamente barrado por um segurança. O homem alto e com uma expressão rígida cruzou os braços e olhou para Davi de cima a baixo. "Você não pode entrar aqui", disse com uma voz cortante. Davi tentou explicar. "Eu só quero falar com uma pessoa que acabou de entrar. Ela é minha mãe." O segurança ergueu uma sobrancelha, claramente desinteressado. "Volte para onde estava, garoto. Este não é um lugar para você." Aquelas palavras feriram o orgulho de Davi, mas ele não desistiu. Tentou argumentar novamente, insistindo que precisava falar com a mulher. O segurança, já impaciente, deu um passo à frente, forçando Davi a recuar. Sentindo-se humilhado, o garoto saiu do hotel, mas permaneceu do lado de fora, com os olhos fixos na entrada, na esperança de ver a mulher novamente. Enquanto esperava, sua mente fervilhava de perguntas. Seria possível que Fátima tivesse algum segredo escondido? A espera parecia interminável. Porém, algum tempo depois, a mulher saiu novamente. Ela falava ao telefone, o rosto sério e focado. Davi a observava atentamente. A semelhança com sua mãe era impressionante. Tomado pela coragem, Davi tentou se aproximar novamente. "Mãe!" chamou a voz carregada de emoção. A mulher parou e olhou em sua direção. Por um instante, seus olhos se cruzaram, e Davi sentiu um frio percorrer sua espinha.
Ele estava prestes a falar, mas o segurança surgiu novamente, desta vez mais agressivo, empurrando-o para longe. Já disse para sair daqui, garoto. Davi tropeçou para trás, sentindo a humilhação queimando em seu rosto. Ele pegou suas coisas e voltou para sua bancada, mas seu coração continuava acelerado. A mulher entrou em um carro e foi embora, sem ao menos dizer uma palavra. Davi assistiu o veículo desaparecer ao longe, as perguntas em sua mente multiplicando-se. De volta à sua posição, ele tentava retomar as vendas, mas não conseguia se concentrar. O rosto daquela mulher parecia gravado em sua memória. Ele sabia que não poderia ignorar o que havia visto. Algo naquela situação era importante, e ele precisava descobrir o que era. As horas avançavam e Davi sabia que não poderia permanecer ali por muito mais tempo. Precisava retornar para casa, até que o carro preto parou na entrada do hotel. Dele, desceu novamente a mulher que o deixara tão intrigado. Davi largou tudo e caminhou até a entrada do hotel, determinado a falar com ela. "Por favor, senhora", chamou com a voz firme. "Posso falar com você?" A mulher parou no meio do caminho, surpresa por ser abordada novamente. Ela olhou para Davi com mais atenção, e por um momento, seu rosto pareceu suavizar. "O que você quer, garoto?" perguntou, com um tom misto de curiosidade e cautela. Davi respirou fundo, sentindo a adrenalina correr em suas veias. "Eu vi você e... você se parece muito com a minha mãe." A mulher estreitou os olhos, claramente intrigada. "Sua mãe? Quem é ela?" Ele rapidamente mostrou uma foto dele com Fátima, que sempre carregava consigo. A mulher ficou imóvel ao ver a imagem. Seus olhos, que antes eram frios e calculistas, agora estavam cheios de algo que Davi não conseguia decifrar. Ela parecia chocada, como se estivesse vendo um fantasma. "Essa é sua mãe?" perguntou com a voz baixa, quase um sussurro. Ela se chama Fátima. Mas por que você está reagindo assim? Você a conhece?" Davi sentia o coração bater mais rápido, a ansiedade crescendo a cada segundo. A mulher balançou a cabeça, tentando se recompor. "Eu preciso de um momento. Espere aqui." Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, ela entrou no hotel deixando Davi com uma mistura de frustração e expectativa. Ele esperou, como ela pediu, e após alguns minutos, retornou com um envelope na mão. "Meu nome é Marília", disse, entregando o envelope a Davi. "E eu acho que temos muito para conversar." Davi abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro dele, havia uma foto antiga de duas bebês idênticas, ambas com um olhar curioso e inocente. Ao lado da foto, um pequeno bilhete explicava a história de um sequestro ocorrido anos atrás, no hospital onde Marília nasceu. Uma das gêmeas desapareceu e, apesar das buscas da família, nunca foi encontrada. "Essa bebê é minha mãe?" perguntou, a voz quase falhando. Marília assentiu, os olhos marejados. "Eu não posso ter certeza ainda, mas se essa mulher é realmente sua mãe, ela pode ser minha irmã gêmea." O chão parecia desaparecer sob os pés de Davi. Era muita informação para processar, mas ele sabia que aquela revelação mudava tudo. Marília, percebendo o estado do garoto, tocou gentilmente em seu ombro. "Davi, eu quero ajudar. Vamos encontrar sua mãe e descobrir toda a verdade juntos." Davi assentiu, ainda tentando assimilar o que acabou de ouvir. Ele sabia que aquela história era só o começo de algo muito maior. A tensão era palpável quando Davi e Marília chegaram à porta da casa modesta, onde Fátima e ele viviam. Aquele dia parecia surreal. Ele carregava o peso de uma revelação que mudaria tudo o que sabia sobre sua mãe, enquanto Marília, ao seu lado, parecia dividida entre a ansiedade e a expectativa. Cada passo em direção à porta era um lembrete de que a vida deles nunca mais seria a mesma. O menino empurrou a porta com cuidado e entrou. Fátima estava no sofá como de costume, com os olhos fixos em um livro que parecia nem estar lendo. Ao ouvir o som da porta, ela levantou o olhar e imediatamente percebeu que algo estava diferente. Sua expressão, inicialmente tranquila, rapidamente se tornou uma mistura de confusão e apreensão ao ver Marília entrando logo atrás do menino. "O que está havendo?" perguntou Fátima, a voz mais baixa do que o normal, como se temesse a resposta.
Davi se aproximou dela, tentando encontrar as palavras certas. Mãe, essa é Marília. Ela acha que você é a irmã dela. Fátima franziu a testa, claramente perplexa. Irmã? Que história é essa, Davi? Marília deu um passo à frente, tirando do bolso a foto das 2 bebês que mostrou no hotel. Meu nome é Marília. Eu cresci acreditando que minha irmã gêmea havia sido sequestrada quando éramos bebês. E, quando vi a sua foto, eu soube que você poderia ser ela. Fátima olhou para a foto com uma mistura de descrença e choque. Por um momento parecia incapaz de falar. Sua mão tremia ao segurar o papel, enquanto seus olhos percorriam cada detalhe da imagem. Era como se uma avalanche de emoções estivesse colidindo dentro dela. Isso não faz sentido, sussurrou. Eu fui criada por Inês. Ela nunca mencionou nada sobre isso. Marília se aproximou, sua voz suave, mas cheia de urgência. Por favor, escute. Eu sei que é muita coisa para processar, mas você não sente que algo está errado? Que a vida que você conhece pode não ser toda a verdade? Fátima deixou a foto cair no colo, as mãos cobrindo o rosto. Davi, ao lado dela, sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sabia o quanto aquela conversa a estava afetando, mas também sabia que precisava apoiá-la. Mãe, nós precisamos descobrir a verdade. Você sempre disse que Inês nunca te tratou como filha. Talvez isso explique o porquê, disse Davi com cuidado. Fátima respirou fundo, tentando se recompor. Seus olhos estavam marejados quando olhou para Marília. Se isso for verdade, por que só agora você está aqui? Por que demorou tanto? Marília abaixou a cabeça, como se carregasse o peso daquela pergunta. Minha família e eu moramos em uma cidade próxima. Nós nunca paramos de procurar por você, mas, depois de tantos anos, as pistas desapareceram, até que seu filho apareceu. Foi ele que trouxe você de volta para mim. Fátima olhou para Davi, que parecia determinado. Por mais confusa e assustada que estivesse, ela sabia que havia algo naquilo que precisava ser desvendado. Sua mente, entretanto, ainda relutava em aceitar a possibilidade. Eu não sei como lidar com isso, admitiu. Mas se há uma chance de entender o que aconteceu, eu preciso saber. Marília assentiu, o rosto se iluminando com um alívio misturado à emoção. Nós podemos começar com um teste, algo que confirme se somos realmente irmãs. E enquanto isso, podemos confrontar essa mulher. Ela deve saber de alguma coisa. O nome de Inês pairou no ar como uma ameaça. Fátima parecia se encolher ao ouvi-lo, mas respirou fundo, como se reunisse coragem. Ela nunca foi aberta comigo, mas talvez você esteja certa. Talvez ela saiba mais do que contou. Marília colocou uma mão no ombro de Fátima. Você não precisa fazer isso sozinha. Estou aqui para ajudar. No dia seguinte, com os nervos à flor da pele, elas se prepararam para confrontar Inês. Davi ficou ao lado de Fátima o tempo todo, como se sua presença fosse um escudo contra qualquer dor que pudesse surgir. Quando Inês entrou na sala e viu Marília, seu rosto endureceu instantaneamente. Quem é essa? Perguntou o tom defensivo. Fátima, pela primeira vez em muito tempo, ergueu a voz. Nós queremos respostas. Quem eu sou de verdade? Por que você nunca me tratou como filha? E o que sabe sobre o meu passado? Inês cruzou os braços, claramente desconfortável. Não sei do que você está falando. Foi então que Marília interveio, a voz firme. Eu sou Marília, e acredito que Fátima é minha irmã, que foi sequestrada quando éramos bebês. Inês hesitou, e por um instante parecia prestes a negar tudo, mas algo nos olhos dela mudou. Ela suspirou, como se estivesse prestes a liberar um segredo guardado por muito tempo. Sim, disse finalmente. Fátima não é minha filha. Eu a trouxe do hospital. Mas vocês não entendem. Não foi simples assim. As palavras de Inês caíram como uma bomba na sala. Fátima fechou os olhos, tentando absorver o que acabara de ouvir. Marília se aproximou dela, enquanto Davi olhava para Inês com incredulidade. Por quê? Perguntou Fátima, a voz cheia de emoção. Por que você fez isso? Inês hesitou, mas não respondeu. Fátima olhou para Marília e Davi, percebendo que aquela revelação era apenas o começo,
Apesar da dor, ela sabia que, com eles ao seu lado, descobriria toda a verdade sobre quem era e o que aconteceu no passado. O silêncio que pairava na sala era sufocante. Fátima encarava Inês, buscando alguma explicação nos olhos frios da mulher que a criou. Marília, ao lado, permanecia em alerta, pronta para intervir se fosse necessário. Davi, com os punhos cerrados, sentia o peso da revelação que acabou de ouvir. Inês, pela primeira vez em muito tempo, parecia acuada, o rosto envelhecido marcado pela tensão. "Eu quero a verdade", exigiu Fátima, sua voz trêmula, mas firme. "Se não sou sua filha, quem sou eu de verdade? Por que você me criou? E o que aconteceu com a minha família?" Inês desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Ela parecia procurar uma saída, uma justificativa que a livrasse da pressão. Mas, diante do olhar intenso de Fátima, sabia que não poderia se esconder por muito tempo. Soltando um suspiro pesado, começou a falar, a voz baixa e carregada de culpa. "Eu trabalhava no hospital quando você nasceu. Sua mãe biológica teve complicações no parto e ficou em estado grave. Foi um caos. Inês fez uma pausa, como se tentasse encontrar coragem para continuar. "Meu marido na época cobrava muito para termos um filho, mas nunca consegui. Quando vi você ali, sozinha, tão pequena e vulnerável, eu tomei uma decisão." Fátima apertou os braços da cadeira de rodas, a respiração acelerada. "Você me roubou da minha família?" Inês hesitou, o olhar cheio de arrependimento. "Eu não sei se foi isso que fiz. Naquele momento parecia certo. A sua mãe... Eu pensei que ela não fosse sobreviver, e ninguém parecia se importar com você. Então eu te levei para casa." Marília interveio, a voz carregada de indignação. "Você tirou uma filha de sua família, de seus pais. Não percebeu o que estava fazendo?" Inês levantou a cabeça, agora com um tom defensivo. "E o que você queria que eu fizesse? Deixá-la sozinha, abandonada? Talvez eu tenha errado, mas naquele momento eu acreditava que estava salvando uma vida e meu casamento." Fátima balançou a cabeça, incrédula. "Salvar? Você me criou me tratando como um peso, você nunca me deu amor. Por que me levou então?" Inês não conseguiu responder de imediato. Seus olhos ficaram marejados e ela finalmente confessou. "Porque eu achei que seria diferente. Pensei que ao levar você, teria uma família completa, mas tempos depois de descobrirmos sua paralisia, meu marido me abandonou. A vida não é assim tão simples. A frustração, as dificuldades, tudo isso transformou o que poderia ter sido amor em amargura. Davi, até então em silêncio, explodiu. E você descontou tudo isso na minha mãe. Fez ela viver anos de humilhação porque não conseguiu lidar com as suas escolhas." Marília colocou uma mão no ombro de Davi, tentando acalmá-lo, mas seus olhos permaneciam fixos em Inês. "Você precisa entender que isso não justifica o que fez. Não só tirou minha irmã da família, como destruiu qualquer chance de ela ter uma vida normal." A mulher abaixou a cabeça, parecendo derrotada. "Vocês têm razão. Eu errei. Errei mais do que posso explicar, mas agora é tarde demais para mudar o que aconteceu." Fátima, com a voz embargada, falou novamente. "Não é tarde para a verdade. Você sabe quem são meus pais, você sabe de onde eu vim?" Inês hesitou, mas finalmente respondeu. "Sim, sua família procurou por você durante anos. Eu acompanhava as notícias e sabia que um dia isso poderia voltar para me assombrar. Eu nunca entrei em contato porque eu tinha medo de perder tudo." O silêncio tomou conta do ambiente mais uma vez. Davi, Marília e Fátima trocavam olhares tentando processar as palavras de Inês. Por mais que a confissão trouxesse algumas respostas, ainda havia muitas perguntas sem solução. Foi Marília quem quebrou o silêncio, a voz firme e determinada. "Nós vamos buscar justiça. Isso não pode ficar assim. O que você fez foi um crime e precisa ser tratado como tal." A confissão de Inês abriu caminho para a ação. Nos dias que se seguiram, Marília entrou em contato com as autoridades e Inês foi formalmente denunciada pelo sequestro. Um investigador foi designado para o caso e as peças começaram a se encaixar. O nome dos pais biológicos de Fátima foi finalmente revelado e a verdade, antes enterrada por décadas, começou a emergir. Enquanto o processo avançava,
Fátima sentia um misto de alívio e dor. Alívio por saber de onde veio, mas dor por todos os anos perdidos. Davi, sempre ao lado dela, a apoiava em cada etapa, garantindo que ela nunca estivesse sozinha. Marília, por sua vez, tornou-se a ponte que ligava Fátima à sua verdadeira família. Quando a notícia de que Inês seria presa chegou, Fátima sentiu uma estranha sensação de liberdade. Era como se as correntes que a prendiam ao passado finalmente tivessem sido quebradas. Marília, percebendo o momento, a abraçou. "Nós vamos superar isso juntas", disse com os olhos marejados. "Você nunca mais vai se sentir desamparada." A irmã sorriu, ainda com lágrimas escorrendo pelo rosto. A justiça estava sendo feita, e com Marília e Davi ao seu lado, ela sabia que dias melhores estavam por vir. O dia começava com uma luz suave que atravessava as janelas amplas da nova casa de Fátima e Davi. O ambiente era completamente diferente de tudo o que conheciam. As paredes brancas e impecáveis, os móveis de madeira clara e o aroma fresco de café recém-passado criavam um cenário que parecia tirado de um sonho. Marília entrava na sala, segurando 2 xícaras fumegantes, com um sorriso que misturava satisfação e esperança. Fátima estava sentada em uma cadeira confortável, ajustando as rodas de sua nova cadeira de rodas, presente de Marília. O brilho em seus olhos não era apenas reflexo das novidades ao seu redor, mas de algo muito mais profundo. Era o início de uma vida onde ela finalmente podia respirar, sem o peso constante da humilhação e do desprezo. "Ainda parece surreal, sabe?", Fátima comentou enquanto olhava ao redor. "Eu passei tanto tempo achando que essa sensação de alívio era impossível." Marília sentou-se ao lado dela, tocando em sua mão com delicadeza. "Você merece tudo isso, Fátima. Cada detalhe. E mais importante, você merece viver sem o peso do passado. Agora é o momento de construir algo novo." Davi entrou na sala animado, com uma mochila nas costas. Ele havia começado em uma nova escola, uma instituição renomada que Marília fizera questão de providenciar. Suas roupas eram novas e seus olhos brilhavam com entusiasmo. Ele exalava a confiança de alguém que finalmente via a porta se abrindo. "Pronto para o primeiro dia?", perguntou Marília, sorrindo para o garoto. "Pronto", respondeu ele, com uma determinação inconfundível. "É estranho pensar que agora eu tenho um futuro de verdade. Antes, eu só pensava na preocupação do presente. Agora, consigo imaginar coisas grandes." Fátima sorriu emocionada. "Você sempre foi grande, meu filho. Agora só está tendo a chance de mostrar isso ao mundo." Davi se despediu com um abraço apertado nas 2 mulheres e saiu, deixando a casa imersa em uma tranquilidade rara. Marília olhou para Fátima, percebendo que o sorriso dela era genuíno, mas ainda havia uma sombra de melancolia. "Você está pensando neles, não está?", perguntou Marília, referindo-se aos pais biológicos de Fátima. Marília segurou a mão dela com firmeza. "Eles nunca deixaram de procurar você. Isso diz tudo sobre o quanto você é importante para eles. Quando estiver pronta, vamos marcar esse encontro." As palavras da irmã trouxeram um conforto que Fátima não sabia que precisava. Ela sorriu, grata por ter ao seu lado alguém que entendia suas lutas e respeitava seu ritmo. Naquele mesmo dia, Marília levou Fátima ao hotel que administrava, um lugar que até então parecia tão distante da realidade da irmã. Ao chegarem, Fátima observava cada detalhe do local, desde a arquitetura luxuosa até o movimento frenético de funcionários e hóspedes. Tudo parecia tão grandioso, tão além do que ela imaginava para si mesma. "Eu queria que você conhecesse o meu novo local de trabalho." Marília sorriu enquanto empurrava a cadeira de rodas de Fátima. "Quero que você se sinta parte disso, não apenas como minha irmã, mas como alguém que pode ajudar a fazer desse lugar ainda mais especial." Fátima olhou para Marília, surpresa. "Ajudar? O que você quer dizer?" Marília se inclinou levemente, o sorriso se transformando em uma expressão de encorajamento. "Quero que você trabalhe aqui comigo. Você tem uma visão única, Fátima. Ninguém entende mais sobre resiliência e empatia do que você. E eu acredito que essas qualidades podem transformar o jeito como cuidamos dos nossos hóspedes." A irmã ficou em silêncio por um momento, tentando absorver o convite.
A ideia de trabalhar ao lado da irmã, em um lugar tão grandioso, parecia surreal. Mas, ao mesmo tempo, uma chama de entusiasmo começou a crescer dentro dela. Pela primeira vez, alguém via nela um potencial além de sua condição física. Eu não sei o que dizer, começou Fátima com os olhos brilhando. Apenas diga que aceita, respondeu Marília sorrindo. Juntas podemos fazer algo incrível. Fátima aceitou, e nos dias seguintes começou a trabalhar no hotel. Ela descobriu que tinha um talento natural para lidar com pessoas, especialmente com aqueles que passavam por dificuldades. Sua experiência de vida a tornava uma figura acolhedora e inspiradora. E logo os hóspedes começaram a reconhecê-la e a elogiá-la. Enquanto isso, Davi prosperava em sua nova escola. Ele se destacava em várias disciplinas e conquistava a admiração dos professores por sua dedicação e inteligência. Ele finalmente podia sonhar com um futuro brilhante, e cada pequeno avanço enchia sua mãe de orgulho. Naquele lar, os dias de dor e incerteza pareciam se dissolver, dando lugar a uma nova realidade cheia de possibilidades. Fátima, Marília e Davi criaram um laço inquebrável, uma família que nasceu não apenas do sangue, mas também do amor e da superação. Ao final de uma tarde, os três sentaram-se juntos na varanda. Eles olhavam para o horizonte, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas unidos pela mesma certeza. O passado podia ter sido difícil, mas o futuro prometia algo que nenhum deles imaginava antes. Era um futuro de esperança, amor e reconstrução. E juntos, estavam prontos para abraçá-lo. Se você gostou dessa história, conte pra gente. Comente abaixo qual sua cidade. Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. Suas reflexões enriquecem nossa comunidade. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima narrativa exposta.